Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu irei trabalhar com uma técnica de integração chamada frações parciais. Só que eu vou abordar um caso bastante específico, que é quando o denominador da função que está sendo integrada é um polinômio de grau 3, no qual você consegue identificar as 3 raízes reais. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo dando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem tratados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus contatos, compartilhe com seus amigos, compartilhe com todos aqueles que têm curiosidade a respeito de cálculo. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é trabalhar com uma técnica de integração específica para funções racionais, que é chamada de frações parciais. Nos lembremos de que uma função racional é uma função dada por uma fração, de maneira que tanto o numerador quanto o denominador desta fração são polinômios. Neste caso em particular, eu vou trabalhar com funções racionais nas quais os denominadores são polinômios de grau 3 e possuem 3 raízes reais, ou ainda possuem uma raiz real dupla e uma outra raiz. Portanto, sem mais delongas, passemos a analisar este teorema. O teorema que está na sua tela diz o seguinte: sejam alfa, beta, gama, m, n e p reais dados com alfa, beta e gama distintos entre si. Então, eu vou encontrar constantes a, b e c, tais que as equações dos itens a e b sejam verdadeiras. Como é que se prova isso? A demonstração, ela é longa, mas não é difícil de compreender, ela é trabalhosa. Então, inicialmente, observemos que o x, ele pode ser expresso como x mais alfa menos alfa. Perceba que quando eu faço alfa menos alfa, no fundo eu estou somando zero, portanto eu não altero nada. E isso, por sua vez, pode ser expresso por x menos alfa mais alfa. Eu apenas reorganizei a soma. Daí, quando eu considero mx² mais nx mais p, isso é a mesma coisa que escrever m que multiplica x menos alfa mais alfa ao quadrado, mais n que multiplica x menos alfa mais p. E por sua vez, isso pode ser expresso da seguinte forma: m que vai multiplicar x menos alfa ao quadrado mais 2 alfa x menos alfa mais alfa ao quadrado. Aqui perceba que eu fiz apenas o produto notável do quadrado de uma soma. Mais n que multiplica x menos alfa mais n alfa, aqui eu estou fazendo a distributiva de n com esta parcela que está no colchetes, mais p. Portanto, isso se torna m que multiplica x menos alfa ao quadrado, agora eu vou fazer a distributiva de m, mais 2n alfa
x menos alfa mais n alfa ao quadrado, mais n que multiplica x menos alfa mais n alfa mais p. Bom, agora eu vou colocar x menos alfa em evidência nessa soma e vou reorganizá-la. Portanto, eu tenho m que multiplica x menos alfa ao quadrado mais 2m alfa mais n que multiplica x menos alfa mais m alfa ao quadrado mais n alfa mais p. Agora, se eu faço m1 igual a n, se eu chamo de n1 a parcela 2αm mais n, e se eu chamo de p1 a soma m alfa ao quadrado mais n alfa mais p, então o que eu mostrei até o momento é que mx² mais nx mais p, ele pode ser expresso por m1 que multiplica x menos alfa ao quadrado mais n1 que multiplica x menos alfa mais p1. Uma vez que eu observei que é possível construir esta equação, vamos agora demonstrar o resultado. Assim, a primeira coisa que nós vamos observar nesse sentido é que quando eu tenho 1 sobre x menos alfa vezes x menos beta vezes x menos gama, esta fração pode ser expressa assim: 1 sobre x menos alfa vezes x menos beta vezes 1 sobre x menos gama. Eu apenas separei aquela fração no produto de duas frações. Agora, esta primeira parcela do produto, ela pode ser expressa da seguinte maneira: ela é um A1 dividido por x menos alfa mais um B1 dividido por x menos beta. Eu não vou demonstrar esse resultado aqui, mas eu vou deixar um vídeo no qual eu faço a demonstração deste fato. Portanto, esta primeira parcela é expressa desta forma, onde A1 e B1 são constantes. E isso vezes 1 sobre x menos gama. E, portanto, isso se torna A1 que multiplica x menos alfa vezes x menos gama mais B1 que multiplica x menos beta vezes x menos gama, onde, repetindo, A1 e B1 são constantes. Então, registrando isso, logo existem constantes que eu vou chamar de A2, B2, A3 e B3, tais que, quando eu faço A1 dividido por x menos alfa vezes x menos gama mais B1 dividido por x menos beta vezes x menos gama, então essa expressão ela vai se tornar o seguinte: A2, que é dividido por x menos alfa, mais B2 dividido por x menos gama. Aqui eu estou usando o mesmo resultado que me permitiu
construir aquela soma A1 sobre x menos alfa mais B1 sobre x menos beta. Então, essa primeira parcela pode ser quebrada nesta soma. E a segunda parcela vai ser quebrada num A3 dividido por x menos beta mais B3 dividido por x menos gama. E agora, reorganizando esta soma, eu tenho A2 dividido por x menos alfa mais A3 dividido por x menos beta mais B2 mais B3 dividido por x menos gama. Portanto, 1 sobre x menos alfa vezes x menos beta vezes x menos gama se torna esta última soma que está na sua tela. Vamos registrar isso. Fazendo A4 igual a A2. Eu vou chamar o A3 de B4. E de C4 eu vou chamar B2 mais B3. Então, considerando essas novas nomenclaturas, segue que 1 sobre x menos alfa, que multiplica x menos beta, que multiplica x menos gama, ele pode ser expresso por A4 sobre x menos alfa mais B4 sobre x menos beta mais C4 sobre x menos gama. Assim, quando eu tenho o polinômio mx² mais nx mais p, isso dividido por x menos alfa vezes x menos beta vezes x menos gama, isso vai se tornar o polinômio m1 x menos alfa ao quadrado mais n1 que multiplica x menos alfa mais p1. Aqui eu só estou reescrevendo o polinômio que está no numerador, e é possível, como vimos anteriormente, dividido por x menos alfa vezes x menos beta vezes x menos gama. Agora eu vou separar esta fração em soma de frações. E, portanto, eu tenho m1 que multiplica x menos alfa ao quadrado, tudo isso dividido por x menos alfa vezes x menos beta vezes x menos gama, mais n1 que multiplica x menos alfa dividido por x menos alfa vezes x menos beta vezes x menos gama, mais P1, que é dividido por x menos alfa vezes x menos beta vezes x menos gama. E agora eu vou fazer o seguinte. Esse x menos alfa ao quadrado, ele pode ser simplificado com esse x menos alfa. Então ele corta e sobe o quadrado. Esse x menos alfa é simplificado com este. Perceba que os denominadores das duas primeiras frações se tornaram os mesmos. Então isso fica m1 que multiplica x menos alfa mais n1 dividido por x menos beta vezes x menos gama, mais P1 vezes 1, que está sendo dividido por x menos alfa vezes x menos beta vezes x menos gama. Agora, o mesmo vídeo que eu indiquei anteriormente diz que eu posso quebrar esta primeira parcela desta soma
numa soma de duas frações. E esta segunda parcela, nós já vimos que cara ela tem. Então, vamos utilizar estes fatos agora. Assim, existem constantes A5 e B5, tais que M1 x menos alfa mais N1 dividido por x menos beta vezes x menos gama mais P1 que multiplica 1 que está sendo dividido por x menos alfa vezes x menos beta vezes x menos gama. Isso vai se tornar o seguinte. No caso da primeira parcela, vai se tornar a soma de A5 sobre x menos beta com B5 sobre x menos gama. E do segundo lado, nós vimos que isso fica P1 que multiplica A4 sobre x menos alfa mais B4 sobre x menos beta mais C4 sobre x menos gama. O P1 vai ser distribuído nesta parcela. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distributiva do P1 com esta parcela, que está no parênteses, e já vou juntar as frações. Ou seja, tudo que tem denominador x menos alfa eu vou deixar numa fração só. Tudo que tem denominador x menos beta eu vou deixar numa fração só. E tudo que tem denominador x menos gama, eu vou deixar numa fração só. E isso me leva ao seguinte. P1 vezes A4 sobre x menos alfa, mais A5, mais P1 vezes B4, dividido por x menos beta, mais B5, mais P1 vezes C4 dividido por x menos gama. Agora, fazendo A igual a P1 vezes A4, B igual a A5 mais P1 vezes B4 e C igual a B5 mais P1 vezes C4, temos que mx² mais nx mais p, tudo isso dividido por x menos alfa vezes x menos beta vezes x menos gama, isso vai se tornar A dividido por x menos alfa mais B dividido por x menos beta mais C dividido por x menos gama. E isso encerra a demonstração do item A. Agora, passemos a avaliar o item B. Além disso, quando eu faço 1 sobre x menos alfa vezes x menos beta ao quadrado, isso pode ser expresso como 1 sobre x menos alfa vezes x menos beta vezes x menos beta. E por sua vez, eu posso reescrever essa fração da seguinte forma: 1 sobre x menos alfa vezes x menos beta vezes 1 sobre x menos beta. Novamente, esta primeira parcela deste produto pode ser quebrada numa soma de frações, a saber, A1 sobre x menos alfa mais B1 sobre x menos beta, e isso tudo está sendo multiplicado 1 sobre x menos beta.
com A1 e B1 sendo duas constantes. Daí, o que eu posso afirmar é o seguinte: 1 sobre x menos alfa vezes x menos beta ao quadrado, ele vai se tornar A1, que até então estava sendo dividido por x menos alfa, mas isso eu vou distribuir com 1 sobre x menos beta. Então vira A1 sobre x menos alfa vezes x menos beta. E distribuindo a outra parcela, vai dar mais B1, que é dividido por x menos beta ao quadrado. Agora, novamente, isso se torna A1 vezes 1 sobre x menos alfa vezes x menos beta. Só que essa fração pode ser quebrada na soma de duas outras. Então vai ter um A2 sobre x menos alfa mais um B2 sobre x menos beta. E no caso da segunda parcela, ficaria B1, que multiplicaria 1 sobre x menos beta ao quadrado. Só que no vídeo que eu deixei no card no começo da nossa conversa, também lá eu mostro que 1 sobre x menos beta ao quadrado, ela pode ser expressa como uma soma de duas frações, a saber, um A3 dividido por x menos beta, mais um B3 dividido por x menos beta ao quadrado. O que nos leva ao seguinte: A1, A2 sobre x menos alfa. Agora perceba, eu vou ter A1, B2 sobre x menos beta e B1, A3 sobre x menos beta. Então eu vou juntar tudo numa fração só. A1, B2 mais B1, A3 sobre x menos beta mais B1, B3 sobre x menos beta ao quadrado. E isso, só para lembrar, tanto o A2, o B2, o A3 e o B3 são constantes. Então vamos registrar isso. Onde A2, A3, B2 e B3 são constantes. Agora eu vou apenas renomear os numeradores que apareceram. Então, fazendo A4 igual a A1 vezes A2. B4 igual a A1, B2 mais B1 vezes A3. E C4 igual a B1 vezes B3, nós temos que 1 sobre x menos alfa vezes x menos beta ao quadrado, ele se torna um A4 dividido por x menos alfa, mais um B4 dividido por x menos beta, mais um C4 dividido por x menos beta ao quadrado. Daí, quando eu considero mx² mais nx mais p, agora dividido por x menos alfa vezes x menos beta ao quadrado, veja, o numerador ele pode ser expresso por m1, que multiplica x menos alfa ao quadrado, mais n1, que multiplica x menos alfa, mais p1. Tudo isso dividido por
x menos alfa vezes x menos beta ao quadrado. Isso, por sua vez, ele pode ser expresso como m1 que multiplica x menos alfa ao quadrado dividido por x menos alfa vezes x menos beta ao quadrado, mais n1 que multiplica x menos alfa dividido por x menos alfa vezes x menos beta ao quadrado, mais P1, que é dividido por x menos alfa vezes x menos beta ao quadrado. E isso pode ser expresso por M1. Perceba que aqui tem x menos alfa ao quadrado, que é simplificado com esse x menos alfa. Então sobra apenas x menos alfa. Dividido por x menos beta ao quadrado. Mais N1, esse x menos alfa é simplificado com este, dividido por x menos beta ao quadrado. Mais P1, que multiplica 1 sobre x menos alfa vezes x menos beta ao quadrado. Agora, como as duas primeiras parcelas dessa soma têm o mesmo denominador, eu vou transformá-las numa única fração, o que me leva ao seguinte: M1 vezes x menos alfa mais N1 dividido por x menos beta ao quadrado, mais P1, que multiplica 1 sobre x menos alfa vezes x menos beta ao quadrado. Agora, o mesmo vídeo que eu deixei no começo da nossa conversa, ele mostra que esta primeira parcela desta soma, ela pode ser quebrada na soma de duas frações. Ou seja, eu vou encontrar constantes A5 e B5, tais que esta primeira soma vai se tornar num A5 dividido por x menos beta, mais um B5 dividido por x menos beta ao quadrado, mais P1, que multiplica esta segunda fração, que, como vimos, é expressa por A4 sobre x menos alfa, mais B4 sobre x menos beta, mais C4 sobre x menos beta ao quadrado. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou juntar todas as frações que têm denominador x menos alfa, todas que têm x menos beta e todas que têm x menos beta ao quadrado. E isso me leva ao seguinte: A4 vezes P1, porque aqui eu já vou fazer a distributiva do P1, dividido por x menos alfa, mais A5 mais P1 B4 sobre x menos beta, mais B5 mais P1 vezes C4, tudo isso dividido por x menos beta ao quadrado, onde, lembrando, A5 e B5 são constantes. Agora eu vou apenas renomear os numeradores desta última soma. Assim, fazendo A igual a P1 vezes A4, B igual a A5 mais P1 vezes B4, e C igual a B5 mais P1 vezes C4, nós temos o seguinte: nós temos que mx² mais nx mais p
dividido por x menos alfa vezes x menos beta ao quadrado, isso vai se tornar A, que é dividido por x menos alfa, mais B, que é dividido por x menos beta, mais C, que é dividido por x menos beta ao quadrado. E isto encerra a nossa demonstração. Uma observação que eu gostaria de fazer neste momento é lembrar que, lá no teorema anterior, o grau do numerador sempre foi estritamente menor que o grau do denominador. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: para podermos utilizar o resultado que acabamos de demonstrar, o grau do numerador só pode ser no máximo 2. Se for maior ou igual a 3, eu vou ter que proceder à divisão de polinômios para simplificar o meu cálculo e poder utilizar o teorema. Vamos ver um exemplo disso. Então veja, eu quero integrar a função x² mais 2x mais 1 dividido por x ao cubo menos x² menos 2x. Perceba que o numerador tem grau 4, o denominador tem grau 3. Então, neste momento, eu vou usar o algoritmo da divisão euclidiana para polinômios para poder reescrever essa fração. O primeiro passo é fazer a divisão de polinômios. Então, vamos dividir x². Aqui eu vou escrever o polinômio na sua forma completa. Então, mais 0x ao cubo, mais 0x², mais 2x mais 1. Vou dividir isso por x ao cubo menos x² menos 2x. Eu escrevi na forma completa para facilitar o uso deste algoritmo. Então, x² dividido por x ao cubo dá x. X vezes x ao cubo dá x², para cá vem negativo. X vezes menos x² dá menos x ao cubo, para cá vem positivo. X vezes menos 2x dá menos 2x², para cá vem mais 2x². E agora somamos o que é possível de ser somado. x² cancela com menos x², então eu tenho x ao cubo mais 2x² mais 2x mais 1. Agora eu vou fazer x ao cubo dividido por x ao cubo, isso dá 1. 1 vezes x ao cubo dá x ao cubo, passa para cá, menos x ao cubo. 1 vezes menos x² dá menos x², passa para cá, mais x². 1 vezes menos 2x dá menos 2x, passa para cá, mais 2x. E, portanto, eu tenho 2x² com x² fica 3x², mais 4x mais 1. Portanto, aquela fração x² mais 2x mais 1 dividido por x ao cubo menos x² menos 2x, isso vai se tornar x mais 1 mais o resto, que no caso é 3x² mais 4x mais 1, dividido por aquele elemento que estava neste denominador, ou seja, x ao cubo menos x² menos 2x. Perceba que agora eu quebrei esta fração na soma de um polinômio com uma outra fração. Só que agora, nessa nova fração, o grau do numerador é menor que o grau do denominador. Portanto, nesta nova fração, eu posso utilizar a técnica de frações parciais. Então, vamos fazer isso. Logo, só para registrarmos, a integral de x² mais 2x mais 1 dividido por x ao cubo menos x² menos 2x dx, isso é a integral de x mais 1 dx mais a integral de 3x² mais 4x mais 1 dividido por x ao cubo
menos x quadrado menos 2x dx. Então, eu vou trabalhar somente na última integral. Para trabalhar nessa última integral, primeiro eu vou identificar as raízes do denominador. Perceba, se eu faço x ao cubo menos x quadrado menos 2x igual a zero, isso é equivalente a, colocando o x em evidência, a escrever x vezes x quadrado menos x menos 2 igual a zero. O que me leva ao seguinte: ou x é igual a zero, ou x quadrado menos x menos 2 é igual a zero. Agora eu vou resolver esta equação de segundo grau para identificar as outras raízes. Uma eu já encontrei, é zero. Veja, resolvendo a equação de segundo grau, o discriminante fica 1, que é b quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 2, então mais 8, que é 9. E, portanto, a raiz vai ser menos b, ou seja, 1, mais ou menos a raiz de 9, que é 3, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Logo, isso me leva ao seguinte: 1 mais 3, 4, dividido por 2, que dá 2. 1 menos 3, menos 2, que dividido por 2 dá menos 1. Assim, o polinômio x ao cubo menos x quadrado menos 2x, ele pode ser expresso da seguinte forma: x, que vai multiplicar x menos 2, porque 2 é uma raiz, vezes x mais 1, porque a outra raiz é menos 1. Logo, quando eu estou calculando 3x quadrado mais 4x mais 1 dividido por x ao cubo menos x quadrado menos 2x, de acordo com o teorema que nós demonstramos, isto é a mesma coisa aqui: 3x quadrado mais 4x mais 1 dividido por x, que multiplica x menos 2 vezes x mais 1. E de acordo com o teorema que demonstramos, isso fica a sobre x mais b sobre x menos 2 mais c sobre x mais 1. Juntando agora numa mesma fração, o MMC fica x vezes x menos 2 vezes x mais 1. E no numerador vai ficar a. Essa expressão dividida por x, então fica vezes x menos 2 vezes x mais 1, mais b. Agora, quando eu divido o numerador por x menos 2 e multiplico por b, o b vai estar multiplicado por x vezes x mais 1, mais c, novamente, dividindo o numerador por x mais 1 e multiplicando pelo c, eu concluo que é vezes x menos 2. E agora eu vou igualar apenas os numeradores, ou seja, 3x quadrado mais 4x mais 1 a este último numerador que eu encontrei. Ou 3x2 mais 4x mais 1 é igual a que multiplica x menos 2 vezes x mais 1, mais b, que multiplica x vezes x mais 1, mais c, que multiplica x vezes x menos 2. Veja, essa expressão ela vale para todo x real. Em particular, vale para as raízes do denominador que nós encontramos, ou seja, 0, 2 e menos 1. Então, vou substituir no primeiro momento x igual a 0. Então, na primeira expressão, eu vou ter 3 vezes 0 ao quadrado, que dá 0. 4 vezes 0, que dá 0. Portanto, resta apenas 1. Do outro lado, eu tenho a, que é multiplicado por 0 menos 2, menos 2. 0 mais 1, 1. Agora, veja, quando eu substituo esse x por 0, vai ficar b vezes 0, que vai dar 0.
A mesma coisa acontece no C. Quando eu faço C vezes 0, vai dar 0 que multiplicado por x menos 2, nesse caso, continua sendo 0. Então, eu tenho a seguinte equação. Menos 2a é igual a 1. E o a, portanto, é menos meio. Agora eu vou fazer com x igual a 2. Então, eu vou ter 3 vezes 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Mais 4 vezes 2, 8. Mais 1. Agora veja, quando eu substituo esse x por 2, 2 menos 2 dá 0. Então, esta primeira parcela do outro lado é 0. Vai ficar b vezes 2 vezes 2 mais 1, 3. E no caso do C, na última parcela, quando eu fizer 2 menos 2 dá 0, fazendo esse produto dá 0. Portanto, isso me leva a 21 igual a 6b. Ou seja, o b é 21 sextos, que simplificando isso por 3, 7 meios. E por fim, para identificarmos o C, eu vou fazer x igual a menos 1. Perceba que a expressão é 3x², menos 1 ao quadrado é 1, então fica 3, mais 4 vezes menos 1, o que dá menos 4, mais 1. E do outro lado, os produtos que envolvem A e B vão ser anulados e vai sobrar apenas o C, que seria C vezes o x, que é menos 1, vezes x menos 2, menos 1 menos 2, menos 3. O que me leva na seguinte equação. 3 mais 1, 4, 4 menos 4, 0, é igual a 3c. E, portanto, o c que eu encontro é 0. Assim, quando eu faço a integral de x² mais 2x mais 1 dividido por x² menos x² menos 2x dx, isso se torna a integral dx mais 1 dx mais a integral de 3x² mais 4x mais 1 dividido por x³ menos x² menos 2x dx. Agora veja, a integral de x mais 1 é x² sobre 2 mais x. E a segunda integral, ela vai se tornar a sobre x mais b sobre x menos 2 mais c sobre x mais 1. Perceba que neste caso o a era dado por menos meio. Então vai ficar menos meio vezes a integral de 1 sobre x dx mais b. O b era 7 meios, então eu vou tirar da integral. 7 meios vezes a integral de 1 sobre x menos 2 dx. E o c valia 0, portanto seria 0 dividido por x mais 1, a integral disso é 0. Agora, naquele vídeo que eu deixei no começo da nossa conversa, eu sempre estou fazendo referência a ele, eu mostro como você calcula a integral de 1 sobre x menos 2. E, portanto, o que eu vou ter é o seguinte: a integral de x² mais 2x mais 1 dividido por x³ menos x² menos 2x dx, isso é x² sobre 2 mais x, que é o que tínhamos visto até então, menos meio da integral de 1 sobre x, que é ln do módulo de x, mais 7 meios da integral de 1 sobre x menos 2, que é ln do módulo de x menos 2, mais uma constante. E isto encerra o exercício.
No exercício número 2, nós vamos calcular a integral de 2x mais 1 dividido por x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1 dx. Veja, neste caso, o numerador já tem grau menor que o do denominador. Portanto, eu não vou precisar fazer divisão nenhuma. Nesse sentido, utilizaremos direto a técnica de frações parciais. Portanto, eu vou começar obtendo as raízes do denominador. Perceba que, se este denominador tiver raiz inteira, então esta raiz vai dividir 1. Portanto, as únicas possibilidades para raízes inteiras deste denominador são 1 e menos 1. Vou testar com 1 para ver o que acontece. Então, se x é igual a 1, temos 1 ao cubo menos 1 ao quadrado menos 1 mais 1. 1 ao cubo é 1, 1 ao quadrado é 1, menos 1 mais 1. 1 menos 1 dá 0, menos 1 mais 1, isso dá 0. Portanto, 1 é a raiz do polinômio. Vou registrar isso. Assim, 1 é raiz de x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1. Logo, eu posso dividir este polinômio por x menos 1. Vou fazer essa divisão. Perceba, x ao cubo dividido por x dá x quadrado. X quadrado vezes x, x ao cubo, passa para cá, menos x ao cubo. X quadrado vezes menos 1, menos x quadrado, passa para cá, mais x quadrado. Corta esses dois, corta esses dois. Então, sobra apenas menos x mais 1. Menos x dividido por x dá menos 1. Menos 1 vezes x dá menos x. Passa para cá, x positivo. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Passa para cá, negativo. Somando os dois, isso dá 0. Portanto, este polinômio x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1, ele vai se tornar x menos 1 vezes x quadrado menos 1. Só que x quadrado menos 1 é um produto notável, que é da forma x menos 1 vezes x mais 1. Portanto, este polinômio é x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1. E daqui, de imediato, eu já encontro as duas raízes, que são 1 e menos 1. No caso, menos 1 é a raiz simples e 1 é a raiz com multiplicidade dupla. Assim, quando eu tenho 2x mais 1 dividido por x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1, isso é 2x mais 1 dividido por x mais 1 vezes x menos 1 ao quadrado. E de acordo com o teorema que nós demonstramos no começo deste vídeo, isso fica a dividido por x mais 1 mais b dividido por x menos 1 mais c dividido por x menos 1 ao quadrado. E por sua vez, se eu transformo isto tudo numa fração só, isso fica x mais 1 vezes x menos 1 ao quadrado no MMC. E quando eu divido o denominador por x mais 1, isso me leva a vezes x menos 1 ao quadrado. Mas, quando eu divido agora por b, isso fica b, que multiplica x mais 1 vezes x menos 1. E quando eu divido esse denominador por x menos 1 ao quadrado, isso me leva a mais c, que vai multiplicar
x mais 1. Agora, assim como no exemplo anterior, eu vou igualar este numerador a este. Portanto, o que eu tenho é que a vezes x menos 1 ao quadrado mais b, que multiplica x mais 1 vezes x menos 1, mais c, que multiplica x mais 1, é igual a 2x mais 1. Como isso vale para todo x real, isso vale também para as raízes que eu encontrei. Neste caso, eu vou substituí-las e tentar identificar alguns valores. A primeira raiz que eu vou substituir é menos 1. Então veja, aqui quando eu faço x igual a menos 1, fica menos 1, que dá menos 2, ao quadrado vira 4. Então 4a. Aqui, quando eu faço menos 1 mais 1, dá 0. Então essa segunda parcela vira 0. E no caso do C, menos 1 mais 1 também dá 0. Portanto, eu tenho 4a igual 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1. Ou seja, 4a é igual a menos 1, o que me leva a A igual a menos 1/4. Vou fazer o mesmo cálculo, agora usando a outra raiz, que é 1. Perceba, se eu faço x igual a 1, 1 menos 1 dá 0, então vai sumir essa primeira parcela. 1 menos 1 dá 0, então some a segunda parcela. 1 mais 1, 2. Então eu tenho 2c é igual a 2 vezes 1, que é 2, mais 1, 3. E, portanto, o c é igual a 3 meios. Agora veja, acabaram as raízes e eu achei apenas o valor de A e o valor de C. Como é que eu determino o valor de B? Eu substituo x por um outro valor qualquer e aí, usando os valores de A e C que eu encontrei, eu determino quem é B. Neste caso, eu vou substituir o C por 0. E aí perceba que a equação que eu terei é a seguinte. Menos 1/4, que é o valor do A. 0 menos 1 dá menos 1. Ao quadrado dá 1. Mais B, que multiplica 0 mais 1, 1. 0 menos 1, menos 1. Mais C, que multiplica 0 mais 1, que dá 1. Então não vou escrever. Isso é igual a 2 vezes 0, que é 0, mais 1, que é 1. E isso me leva na seguinte equação. Menos B é igual a 1 mais 1/4 menos C. Perceba que C é 3 meios, então menos 3 meios. Agora eu vou fazer essa soma de frações para identificar quanto vale menos B. Então, menos B, pelo que nós vimos até o momento, é 1 mais 1/4 menos 3 meios. Agora eu faço a conta. Então, menos B fica. O MMC aqui é 4. 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. 4 dividido por 2. 2 vezes 3, 6. Ou seja, menos B é igual a 4 mais 1, 5. 5 menos 6, menos 1. Então, menos 1/4, o que significa que B é 1/4. Identificando A, B e C, agora eu posso fazer a integral. Portanto, a integral de 2x mais 1 dividido por x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1 dx, isso vai se tornar o seguinte. Se tornaria a integral de A sobre x mais 1. No caso do A em questão, nós calculamos e vimos que valia menos 1/4. Então isso fica menos 1/4 vezes a integral de 1 sobre x mais 1 dx.
mais a integral de b dividido por x menos 1. b vale 1/4, então eu tiro da integral, então fica 1/4 vezes a integral de 1 sobre x menos 1 dx, mais a integral de c sobre x menos 1 ao quadrado. Neste caso, c vale 3/2, então fica 3/2 vezes a integral de 1 sobre x menos 1 ao quadrado dx. Por fim, perceba que esta primeira integral vira ln do módulo de x mais 1, a segunda integral vai virar ln do módulo de x menos 1 e vai me restar apenas o cálculo com a terceira integral. Então vou resolver a terceira integral por substituição e aí eu concluo este exercício. Veja, a integral de 1 sobre x menos 1 ao quadrado dx, por enquanto eu não sei quanto vale. Como eu disse, eu vou fazer uma substituição ou mudança de variável. O u eu vou chamar de x menos 1 e o du eu vou chamar de dx. Então, a integral de 1 sobre x menos 1 ao quadrado dx, isso fica sendo a integral de 1 sobre u ao quadrado du. Isso é a integral de u elevado a menos 2 du. Integrando, isso se torna u elevado a menos 1 dividido por menos 1, mais uma constante. Ou seja, menos 1 sobre u mais uma constante. Ou seja, menos 1 sobre x menos 1, porque agora estou passando da variável u para a variável x, mais uma constante. Tendo observado isso, agora eu vou concluir o exercício. Portanto, a integral de 2x mais 1 dividido por x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1 dx, isso era menos 1/4 da integral de 1 sobre x mais 1 dx, que é ln do módulo dx mais 1, mais 1/4 da integral de 1 sobre x menos 1, então ln do módulo dx menos 1, mais 3/2 vezes a integral de 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Como vimos, a integral de 1 sobre x menos 1 ao quadrado é menos 1 sobre x menos 1, multiplicado por 3/2 me leva a menos 3 sobre 2 vezes x menos 1, mais uma constante. E isto encerra este segundo exercício. Então perceba que, apesar de utilizar a técnica de frações parciais, eventualmente nós precisaremos lançar mãos de outras técnicas para resolver integrais. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!